prazer estar de novo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da regulamentação da profissão de historiador, que há 50 anos, teve o seu primeiro projeto de lei aqui no Brasil, com o Heródoto Barbeiro, exatamente, e o jornalista que trabalha na Record News atualmente, que apresenta o jornal da Record News, ele também é historiador, e naquela época, se não me falha a memória, em 1961, ele era deputado federal e ele instituiu o primeiro projeto de lei para a regulamentação da profissão de historiador. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Houve a regulamentação dos jornalistas e não houve a regulamentação dos historiadores, por exemplo. Houveram vários projetos, a grande maioria engavetados, e agora nós estamos na iminência da aprovação, se não me falha a memória, do 12º ou 11º projeto de lei para regulamentar a profissão de historiador no Brasil. Com apoio, inclusive, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Enfim, há uma movimentação aí bastante grande para isso, que é, claro, muito importante. Mas o que de fato a regulamentação vai fazer mudar na nossa vida cotidiana? Porque, afinal de contas, a gente deveria estar a par, muito mais a par, todos nós historiadores, deveríamos estar mais a par desse processo, se não estamos, da questão da regulamentação. Eu parto primeiramente da seguinte ideia. Antes da própria regulamentação, nós deveríamos estar preocupados também com a legitimação do ofício do historiador. O que é legitimação? É aquilo que realmente a sociedade reconhece a importância de nós, reconhece a importância do trabalho do historiador. Ou até melhor que isso, é quando o historiador demonstra de fato para a sociedade a sua importância, e isto é fundamental no meu ponto de vista. O que eu não vejo, porque as pessoas têm dito o seguinte, no geral, elas não conhecem de fato, a sociedade como um todo não conhece de fato a nossa importância. Aliás, nós não sabemos o que fazer, por exemplo, numa instituição de preservação de memória como um museu. Enquanto os museólogos sabem quais são as suas funções, enquanto os arquivistas sabem as suas funções, os bibliotecários, enfim, os restauradores, o historiador, ele não sabe. A gente detectou isso. Eu estava dentro do GT Acervos até umas 2 semanas atrás, oficialmente, E vejam bem, a gente notava os colegas que não sabiam o que um historiador fazia, ou qual a função do historiador numa instituição como um arquivo ou um museu. Por que isso? Porque a nossa profissão ela não está legitimada nem por nós. Eu vejo que é preciso a gente ter uma mudança comportamental e olharmos para nós e nos criticarmos. E eu começo essa crítica com a postura da ANPU, tanto de âmbito nacional como do âmbito regional. E eu critico não para dizer para eu ser melhor que alguém, ou dizer que eu sou melhor que as pessoas que estão lá dentro, ou dizer assim, ele saiu da ANPU, agora ele está falando mal. A minha crítica exatamente com a intenção de promover uma reflexão. Agora as pessoas vão, é livre, infelizmente as pessoas muitos poderão entender que eu estou agindo de uma forma política, de má fé, e estou denegrindo a imagem da instituição. Não é verdade. Mas eu acho que a postura da ANPU como órgão que congrega os profissionais de história, eu acho que ela deixa a desejar. E eu vou dizer por quê, e quais setores que ela deixa a desejar. Eu sei que, por exemplo, aqui na ANPU do Rio Grande do Sul, nós temos o GT de ensino de história que é muito forte. E, aliás, diga-se de passagem, é um dos GTs mais fortes da instituição.
Mas ainda acho que falha muito ainda a ANPU, porque ela não é uma instituição que ela esteja indo nas escolas públicas. Eu sei que são quase 5.000 escolas públicas, sei lá quantas mil escolas públicas do Estado. É difícil em todas, é óbvio, mas eu não vi a discussão da regulamentação da profissão com professores de história do ensino fundamental e médio. Eu não vejo uma discussão, né, com os alunos de história, promovido pela ANPU. Talvez os cursos façam essa discussão, mas a ANPU eu não vi a ANPU se dirigir e fazer jornadas sobre a regulamentação dentro das universidades. Eu não vejo a ANPU fazendo isso dentro das escolas. Eu não vejo a ANPU discutindo os PCNs, de como deveríamos trabalhar os PCNs na escola, nós que somos licenciados, e que dentro do projeto da regulamentação, nós licenciados nos tornaríamos então historiadores também, e não só os bacharéis, a qual também me incluo. Mas eu vejo assim, que há uma discussão muito acima, e a base da categoria, que são esses profissionais, que muitos desses, é verdade, não tiveram uma formação continuada, e enfim, né, do processo de sucateamento da educação pública, né, que é uma coisa que nós temos visto lastimavelmente, mas a gente tem visto o quê? A gente tem visto uma discussão de base. Eu tenho sempre tentado falar isso, e não que não foi escutado, mas talvez ninguém falou isso publicamente. E a minha intenção é que de repente, se esse vídeo posicionar, as pessoas ficarem, né, iradas, então alguém está lá falando alguma coisa, se alguém vê esse vídeo, e olha, tem um louco lá está falando tal coisa, está falando lá que a ANPU tem que mudar essa postura, que se isso servir para movimentar respostas, que essas respostas sejam movimentadas com novas ações. E eu não estou dando a cara a tapa mesmo para bater, não tenho medo. Eu não estou preocupado se o âmbito acadêmico vai me aprovar ou não. O que eu estou preocupado é com a minha relação e postura com a sociedade brasileira. Eu, como intelectual, porque assim eu sou, e você que estuda, você é um intelectual, você tem que devolver algo para a sociedade. Mesmo que você pagou a sua universidade privada, você tem que devolver. Porque se você teve oportunidade, você tem que retornar com alguma coisa. A gente vê, por exemplo, os cursos de direito tendo programas de assistência jurídica gratuita à população mais carente. Então, não é que nós tenhamos que ser voluntários, não é essa a questão. Mas nós temos que fazer discussões para a sociedade e não só no nosso círculo. Porque parece que falar de história é falar para meia dúzia de pessoas uma confraria fechada. E é aquele grupinho ali. E a ANPU, ela infelizmente hoje, se a gente pegar os quadros, tanto nacionais como dos regionais, a grande maioria dos professores que congregam as diretorias e que fazem parte dessa instituição são de universidades públicas. As universidades privadas ficam tolhidas. Muitas vezes nós não temos representantes, é muito raro. A UBRA, a qual eu fiz parte como aluno, eu tive, a última gestão, uma professora minha que fez parte da diretoria anterior. Mas foi uma professora. Quantos professores poderiam estar fazendo parte de discussões inúmeras? Outra questão que ocorre dentro da ANPU, e isso eu falo tranquilamente, é a disseminação e a divisão de vários GTs, grupos de trabalho de tudo que é tipo. Até história agrária tem. Aí tu vai ver lá quando tem reunião dos grupos de trabalho da ANPU, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é assim, é 3, 4 pessoas nas reuniões. Quer dizer, não há mais uma adesão em massa da ANPU. A ANPU não é uma instituição que movimente massas. Deveria a ANPU se preocupar com quem? Em ter um maior número de sócios. E os sócios que ela poderia ter era na rede pública, estadual e municipal, na rede privada de ensino também. Com certeza, eu não faço parte da rede privada, mas com certeza a rede privada tem muita coisa que daria para discutir com relação até às condições de trabalho dos professores. Afinal de contas, os professores disseminam história
E como é que está sendo disseminada a história nas escolas? Isso é uma discussão que a gente podia fazer. E eu levo isso porque eu vejo assim, ó, que o caminho da ANPU, com a regulamentação, ela se tornar uma instituição mais obsoleta ainda. E o caminho é assim, é fortalecermos um Conselho Nacional de História e os Conselhos Regionais de História. Esse é o caminho, porque enquanto a ANPU continuar com essa discussão academicista, que não sai da sua condição de estar dentro do gabinete e não sai para a rua, nós vamos continuar tendo péssimas condições de trabalho para os profissionais que estão dentro das instituições educacionais, porque há um desmonte da educação pública no Brasil, infelizmente. E, inclusive, também há um desmonte da questão cultural no Brasil, porque as instituições de cultura e de preservação de acervo, com raras exceções, muitas exceções, né? Mas são exceções, nós vemos aí situações lamentáveis de falta de recursos básicos. E isso são coisas que a ANPU deveria encampar. Ela deveria ser, talvez, não um sindicato, mas ela poderia abraçar lutas por condições de trabalho. Eu sei que já houve. Eu sei que, por exemplo, na gestão da professora Zita Possamay aqui no Rio Grande do Sul, houve uma briga tremenda com relação ao acervo do Judiciário do Estado. Eu sei que, por exemplo, quando eu estive no GT Acervos, fizemos uma discussão sobre a questão da construção de um prédio ao lado do Museu Júlio de Castilhos. Mas existem tantas coisas que estão acontecendo aí. Tanto patrimônio público sendo jogado fora, perdido. A questão do patrimônio ferroviário, por exemplo, é uma discussão que eu não deveria estar encampando. E aí, quando a gente vê, por exemplo, e eu publiquei no blog falando de história, lá no blog eu publiquei um programa sobre a relação do historiador e o jornalista. Na bancada só tinha jornalistas. Quer dizer, nós estamos vendo hoje o fenômeno de Peninhas, de Laurentinos Gomes e todo tipo de jornalista que faz uma pesquisa nos acervos jornalísticos, enfim, e publicam obras e eles ganham rios de dinheiro com as suas publicações. Enquanto isso, historiadores não conseguem. Por que não conseguem? Será que a gente não tem capacidade? Ou será que talvez a gente tenha que sair da caverna? Aquela caverna que já estava escrita por Platão há alguns tempos, só uns 4.000 anos atrás. Temos que sair da caverna do academicismo histórico e fazermos uma história que haja e que tenha ação de fato. Senão, infelizmente, vamos beirar sim a uma falência da profissão. Então eu vou repetir, para mim, a regulamentação seria uma sequência da legitimação do ofício, coisa que infelizmente eu não tenho visto. Eu quero que me prove o contrário. Obrigado.